A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que eu vos falo é o evangelista Marcos Vinícius. E eu peço aos irmãos e às irmãs neste momento que no nome de Jesus Cristo os irmãos possam prestar atenção e guardar o que Deus irá falar contigo. Porque Deus me trouxe aqui como porta-voz da palavra dele para te mostrar e te falar que a palavra dele pode mudar a sua vida, pode renovar as tuas forças e que pode fazer algo novo na tua vida a partir de agora, se você crê no nome de Jesus Cristo, que tem poder e autoridade supremo no céu, na terra e debaixo da terra. Meus irmãos, vamos ler Hebreus capítulo 11, muito conhecido da parte de Deus. E Deus ele me tocou para estarmos lendo e aprendendo algumas coisas da parte de Deus. Hebreus capítulo 11, do versículo 1 ao 6, que nos fala bem assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se espera e a prova dos fatos que se não veem. Pois por meio da fé os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se veio a existir daquilo que se não vê. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior a Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé ainda fala, mesmo depois de morto. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladará. Pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Versículo 6 para finalizar. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa os que o buscam. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, uma palavra muito forte. E se você crê, essa palavra, ela vai te fazer ver coisas novas a partir de hoje. Meus irmãos, a Bíblia está nos falando sobre a natureza da fé. Qual é o significado e como a fé funciona. Nos dá exemplos de fé. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é a própria existência da fé. Porque a Bíblia está nos falando que a fé é a certeza das coisas que se espera e a prova das coisas que se não veem. Então você tem certeza pela fé da palavra de Deus que ainda que você não tenha a tua vida mudada, pela fé você espera, como está escrito, e tenha certeza de que ainda que você não veja, mas que pode acontecer. Você não está vendo o teu problema ser solucionado, mas pela fé você espera e tenha certeza e a prova de que mesmo que você não veja os teus problemas ser solucionados, pela fé, os teus problemas podem ser solucionados. É mais ou menos assim, você não vê ou você não tem mãos, mas pela fé você crê e tem a total certeza que você já recebeu. Esse é o poder da fé. Antes mesmo que aconteça, pela fé, você pode ter certeza e crer que você já tem em sua mão, antes mesmo de receber. Esse é o poder da fé. E a Bíblia vai nos falar que
Por meio da fé, os antigos, quem eram os antigos? Profetas antigos. Eles alcançaram um grande testemunho. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos ver que os profetas antigos, eles curaram, eles foram usados por Deus através da fé. Eles não viam e não sabiam, mas eles tinham a certeza de tais coisas. E por causa da certeza de tais coisas que eles não viam, eles alcançaram um grande testemunho. Eles foram referência, exemplo de testemunho e a prova de que Deus existe. Louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia vai nos falar que a fé, pela fé, nós entendemos que o universo foi feito pela palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não vemos e não sabemos qual foi o dia que Deus criou o céu e céus e a terra. Mas nós temos a certeza de que foi Deus que criou. Porque isso é a fé, como foi falado. Então, louvado seja o nome do Senhor. O mundo foi criado, esse planeta foi criado a partir daquilo que não se vê, que é a fé. Então a Bíblia vai nos dar alguns exemplos de que a fé, ela faz e como que ela age. Então, meus irmãos, a Bíblia nos fala que pela fé Abel ofereceu um sacrifício superior a Caim. Quem é Abel e Caim? São os dois irmãos, a qual numa certa feita Abel levou sua oferta a Deus e Caim também levou. Mas pela fé e pelo testemunho de vida, de ser justo, louvado seja o nome do Senhor, Abel oferecia a Deus e Deus recebeu, mas não recebeu do seu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, as coisas são feitas por meio da fé. Se você levanta e vai trabalhar, você tem que entregar o teu problema, o teu trabalho ao Senhor e crer que Deus, pela fé, Deus ele te livrará, Deus ele te guardará. E segundo a tua fé, Deus ele faz acontecer. A Bíblia nos fala que pela fé também Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus transladou Enoque. Porque antes dele ser trasladado, ele tinha também um testemunho, referência de vida agradável a Deus. O que é trasladar? É passar de um lugar para o outro. É, louvado seja o nome do Senhor, um fato divino que Deus ele faz através da fé sobre a vida do ser humano que anda justo, que anda reto diante dele. Então, Enoque também era homem de Deus. Ele viveu uma vida reta, uma vida justa. E ele foi transladado, ele subiu para o céu sem morrer. Ele não precisou experimentar a morte para ir para o céu. Deus levou ele para o céu. Mas, irmão, como que é possível um homem ir para o céu sem morrer? Sem antes passar pela morte? Meus irmãos, é a fé, meus irmãos. Tudo é a fé. Então Deus viu que ele era um homem justo e que tinha uma vida reta diante de Deus. E Deus decidiu levar ele para o céu vivo. E ele foi levado para o céu vivo. E não foi achado. Não foi encontrado na face dessa terra. Porque ele foi para o céu. Deus levou ele para o céu vivo. Porque ele tinha um testemunho de vida agradável. Louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia vai nos falar: sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa os que o buscam.
Meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, eu estou pregando para pessoas que talvez nem saibam o que é a fé, que talvez nem saibam que existe a fé. Minhas irmãs, meus irmãos, a fé, ela nos ajuda a vencer o pecado. A fé, ela nos ajuda a vencer as dores. A fé, ela nos ajuda e nos faz vencer o mal dessa terra. Mas somente através da fé de Deus, da palavra de Deus. Se você crê em seu coração e começar a buscar Deus pelo poder da palavra dele, Deus, ele vai fazer coisas novas na tua vida. Aquilo que você pensava que era impossível, quando você começar a buscar Deus, você vai ver que é possível, porque pela fé todas as coisas são possíveis. Jesus Cristo, que é o autor e consumador da fé, ele ressuscitou pessoas, ele curou enfermos, ele expulsou demônios, ele andou sobre as águas, ele abriu o mar, ele fez grandes coisas acontecer. E aí eu te pergunto, o que para você é impossível? O que para você não pode acontecer? Talvez você esteja desacreditado, talvez você não saiba que existe um Deus tão grande, tão poderoso, que tem poder para movimentar o céu, a terra, que tem poder para movimentar o mar, fazer o sol parar, fazer o vento se aquietar. Talvez você não saiba que Deus, ele possa fazer tal coisa na tua vida. Então eu quero te dizer, pela fé é que você vai ser curado. Quando você botar no teu coração de ir para a igreja e crer que você indo para a igreja, você aceitando a Jesus Cristo em tua vida, o mal ele cairá por terra, assim será feito. Louvado seja o nome do Senhor, porque o próprio Jesus Cristo nos disse: e tudo quando perdides na oração, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, meus irmãos, Deus, ele quer aumentar a tua fé. Talvez se você não tenha experimentado o poder de Deus, viver no sobrenatural, Deus, ele quer te fazer viver coisas novas. Assim como esses homens de Deus tiveram experiências sobrenaturais, tiveram experiências que aos olhos humanos o homem pode olhar e falar: poxa, mentira, não tem como uma pessoa viva ir para o céu, não tem como uma pessoa fazer fogo cair do céu, não tem como, louvado seja o nome do Senhor, o homem, por meio da fé, ressuscitar pessoas, curar pessoas enfermas. Mas quando você olha pelo poder de Deus, que é supremo, você pode ter certeza que é possível sim. Então, para o teu problema, para a tua dificuldade, Deus ele fazer acontecer não é nada. Para aquilo que está morto ressuscitar na tua vida, para Deus não é nada. É só uma questão de fé. É de você acreditar que entregando a sua vida a Jesus Cristo, buscando Jesus, vivendo Jesus e falando de Jesus, é que a tua vida vai mudar. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, muitas pessoas, pela fé, estavam enfermas e antes mesmo de serem curadas, elas tinham a certeza de que se fosse até Jesus, elas seriam curadas. E foi assim. Elas foram até Jesus Cristo e foram curadas. Pessoas que estavam paradas no sentido espiritual, com a tua vida travada, com seus pensamentos, com seus planos parados, mas pessoas que nunca perderam a fé, pessoas que estavam há anos no mesmo lugar, sem perder a fé, sem desanimar, até que um dia Jesus Cristo veio e fez a obra, porque eles tinham a certeza de que a vida deles mudaria. Então não é diferente da minha na tua vida.
Você pode estar nesse momento vivendo algo difícil, você pode estar anos vivendo a mesma coisa, mas se pela fé você esperar no Senhor, na palavra de Deus, buscar ela, Jesus Cristo, Ele vai vir e vai fazer a obra também na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo é por meio da fé. Tudo é por meio do crer, confiar e descansar. Se você não crer, não confiar e não descansar, Deus, infelizmente, Ele não pode operar na tua vida. Então, Deus, Ele fala para ti: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo o fará. Em nome de Jesus.